Capítulo 7. Os colonos da Ilha Lincoln, portanto, haviam reconquistado seus domínios, sem se verem obrigados a passar pelo antigo escoadouro, o que lhes poupou um trabalho pesado de cantaria. Aliás, tiveram sorte, pois, quando se preparavam para a empreitada, o bando de macacos foi tomado por um pavor tão súbito quanto inexplicável, alguma coisa botara-os para correr de Granite House. Teriam aqueles animais pressentido um ataque sério e iminente por outra via? Afinal, esta era a única maneira de interpretar a debandada. Os colonos aproveitaram as últimas horas do dia para transportar os cadáveres dos símios para o bosque e enterrá-los. Em seguida, foram arrumar a bagunça deixada pelos intrusos, bagunça e não depredação, pois, embora eles houvessem revirado os móveis dos quartos, não tinham quebrado nada. Nab acendeu novamente o fogo e as reservas da despensa forneceram uma refeição suculenta muito bem recebida. Jup não foi esquecido, comendo com apetite pinhões e raízes de rizomas, com os quais se fartou regiamente. Pencroff soltara seus braços, julgando conveniente manter suas pernas imobilizadas até que pudessem contar com sua resignação. Depois disso, antes de se deitarem, Cyrus Smith e seus companheiros, sentados ao redor da mesa, discutiram alguns projetos cuja execução era urgente. Os mais importantes e prementes eram a construção de uma ponte sobre o Mersey, a fim de colocar a parte sul da ilha em comunicação com Granite House, e a criação de um curral, destinado ao alojamento dos carneiros selvagens e outros animais laníferos que houvessem por bem capturar. Como vemos, as duas iniciativas contribuiriam para resolver a questão do vestuário, no momento a mais grave. Com efeito, a ponte facilitaria o transporte da lona do balão, que forneceria o tecido, enquanto do curral viria a lã, matéria-prima para as roupas de inverno. Quanto ao curral, a intenção de Cyrus Smith era instalá-lo nas adjacências da nascente do Córrego Vermelho, onde os ruminantes encontrariam pastagens abundantes e forragem fresca. O caminho que ia do planalto do mirante à nascente já estava parcialmente aberto e, com uma carroça mais bem aparelhada que a primeira, os deslocamentos ficariam mais fáceis, sobretudo se conseguissem capturar algum animal de tração. Contudo, se não havia inconveniente no fato de o curral ficar afastado de Granite House, o mesmo não se pode dizer do terreiro, e Nab chamou a atenção dos colonos para isso. Afinal, as aves precisavam estar ao alcance do mestre Cook e nenhum local pareceu mais favorável do que a área das margens do lago limítrofe ao antigo escoadouro. Lá, não só as aves terrestres, como também as aquáticas, poderiam prosperar e o casal de nambus, capturado na última excursão, seria perfeito para um primeiro teste de domesticação. No dia seguinte, 3 de novembro, as novas obras começaram pela construção da ponte, e todos os braços foram requeridos para essa importante tarefa. Transformados em carpinteiros, os colonos desceram para a praia carregando nos ombros serrotes, machados, alicates e martelos. Lá, Pencroff fez uma reflexão. E se, durante nossa ausência, desse na veneta de mestre Jup retirar a escada que ontem ele tão galantemente lançou para nós? Vamos prender sua extremidade inferior, propôs Cyrus Smith. O que foi feito por meio de 2 moirões, solidamente fincados na areia. Em seguida, os colonos, subindo pela margem esquerda do Mersey, não demoraram a chegar ao cotovelo formado pelo rio. Lá chegando, fizeram uma pausa para avaliar se o local era apropriado para receber uma ponte, o que se confirmou. Com efeito, daquele ponto até Porto Balão, descoberto na véspera na costa meridional, havia uma distância de apenas 6 quilômetros, e, da ponte ao porto, seria fácil abrir uma estrada para a carroça, o que agilizaria as comunicações entre Granite House e o sul da ilha. Cyrus Smith então comunicou a seus companheiros um plano ao mesmo tempo muito simples de executar e vantajoso, que ele meditava já há algum tempo. Tratava-se de isolar completamente o planalto do mirante, a fim de protegê-lo de qualquer tentativa de ataque por parte de quadrúpedes ou quadrúmanos. Dessa maneira, Granite House, as chaminés, o terreiro e toda a parte superior do planalto, destinada às sementeiras, estariam imunes às devastações infligidas pelos animais. Nada mais fácil de executar do que esse plano, e eis como o engenheiro pretendia agir. O planalto já se achava defendido em 3 de seus flancos por cursos d'água, artificiais ou naturais, a noroeste, pela margem do Lago Grande, desde o ângulo apoiado na boca do antigo escoadouro até a incisão praticada na margem leste do lago, para a vazão das águas, ao norte, desde essa incisão até o mar, pelo novo curso d'água que escavaram leito no planalto e na praia, a montante e a jusante da queda, bastando, com efeito, escavar um pouco mais o leito desse córrego para deter a travessia.
dos animais, em toda a orla do litoral leste, pelo próprio mar, desde a foz do supramencionado córrego até a foz do Mersey, ao sul, finalmente, desde essa foz até o cotovelo do Mersey, local escolhido para a ponte. Restava então a zona oeste do Planalto, compreendida entre o cotovelo do rio e o ângulo sul do lago, distância inferior a 2 quilômetros, totalmente devassada. Contudo, nada mais fácil do que escavar um fosso, largo e profundo, a ser ocupado pelas águas do lago e cujo excedente escoaria por uma segunda queda de água no leito do Mersey. O nível do lago desceria um pouco, sem dúvida, em consequência dessa nova perda, mas Cyrus Smith percebera que a vazão do córrego vermelho era suficientemente intensa para permitir a execução de seu plano. Isso transformará, acrescentou o engenheiro, o Planalto do Mirante numa verdadeira ilha, cuja única via de acesso ao restante de nossos domínios será a ponte que vamos lançar sobre o Mersey, os 2 pontilhões já instalados a montante e a jusante da queda e, finalmente, 2 outros a ser construídos, um sobre o fosso que proponho escavar, o outro na margem esquerda do Mersey. Ora, o quanto antes erguermos essas pontes e pontilhões, mais cedo o Planalto do Mirante estará ao abrigo de uma possível surpresa. Cyrus Smith, a fim de se fazer compreender melhor pelos companheiros, desenhara um mapa do Planalto e seu intuito foi imediatamente apreendido em toda a sua amplitude e aprovado por unanimidade. Pencroff, brandindo um formão, exaltou-se. A ponte, a ponte! Era o trabalho mais urgente. Árvores foram escolhidas, derrubadas, desgalhadas e fatiadas em vigas, dormentes e tábuas. A ponte em si, fixa no lado que se apoiava na margem direita do Mersey, devia ser móvel no lado conectado à margem esquerda, de maneira a poder ser levantada por meio de contrapesos, como determinadas pontes de eclusa. Como vemos, era uma obra desafiadora, e, apesar de executada com destreza, exigiu certo tempo, pois naquele ponto a largura do Mersey alcançava aproximadamente 25 metros. Viram-se obrigados, portanto, a fincar estacas no leito do rio, a fim de suportar a plataforma fixa da ponte, e instalar um bate-estacas para golpear a cabeça dessas peças, que assim deveriam formar 2 arcos e permitir à ponte suportar pesos consideráveis. Por sorte, não faltavam nem ferramentas para trabalhar a madeira, nem ferragens para arrebitá-la, nem a técnica de um homem especialista nesse tipo de obras, nem, por fim, a desenvoltura dos auxiliares, que naqueles 7 meses haviam naturalmente adquirido grande destreza manual. A propósito, Gedeon Spilett não era o mais desajeitado do grupo, rivalizando com o próprio Marujo, que nunca esperara tanto de um simples jornalista. A construção da ponte do Mersey exigiu 3 semanas de dedicação integral. Almoçavam no próprio canteiro de obras, e com o tempo magnífico que fazia por essa época, só retornavam a Granite House para jantar. Durante esse período, puderam constatar que Mestre Jup se adaptava com facilidade, familiarizando-se com seus agora patrões, aos quais observava sempre com extrema curiosidade. Contudo, por medida de precaução, Pencroff ainda não lhe dava completa liberdade de movimentos, aguardando, e com razão, que os limites do Planalto se vissem demarcados depois das obras planejadas. Top e Jup entendiam-se às 1000 maravilhas e brincavam com entusiasmo, embora Jup jamais perdesse a gravidade. A ponte foi concluída no dia 20 de novembro. Sua báscula, equilibrada por meio de contrapesos, movia-se com facilidade, bastando um pequeno esforço para levantá-la, entre a charneira e a última trave sobre a qual ela vinha se apoiar. Quando fechada, havia um vão de 6 metros, suficientemente largo para desencorajar os animais. Trataram então os colonos de planejar o resgate da lona do aeróstato, que tinham pressa de deixar em completa segurança, porém, para transportá-la, precisavam conduzir a carroça até Porto Balão, o que demandava a abertura de uma estrada através da mata fechada do faroeste. Como isso exigiria certo tempo, Nab e Pencroff fizeram uma excursão prévia até o porto para verificar o estado do pano e, constatando que não sofrerá nenhum dano na gruta onde se encontrava guardado, ficou decidido que as obras relativas ao Planalto do Mirante seriam tocadas adiante. Isso, observou Pencroff, nos permitirá instalar nosso terreiro em melhores condições, uma vez que não teremos a temer nem a visita das raposas, nem a agressão de outros animais predadores. Sem falar, acrescentou Nab, que podemos arar o Planalto e transplantar ervas silvestres. E planejar nosso segundo trigal! Exclamou Marujo com um ar triunfante. Com efeito, a primeira lavoura de trigo, germinado a partir de uma única semente, prosperará admiravelmente, graças aos cuidados de Pencroff.
produzir as 10 espigas anunciadas pelo engenheiro, e, na medida em que cada espiga continha 80 grãos, em 6 meses a colônia se achava à frente de 800 sementes, o que anunciava 2 colheitas anuais. 800 sementes, portanto, menos 50, que foram estocadas por prudência, seriam semeadas num novo campo e com o mesmo cuidado dispensado à semente única. O terreno foi preparado, depois cercado por uma paliçada resistente, alta e pontiaguda, apta a impedir a passagem dos quadrúpedes. Para afugentar as aves, recorreram a cataventos e espantalhos, frutos da imaginação extravagante de Pencroff. As 750 sementes foram então distribuídas em pequenos sulcos regulares, o resto era com a natureza. No dia 21 de novembro, Cyrus Smith começou a desenhar o fosso que deveria fechar o planalto a oeste, desde o ângulo sul do Lago Grant até o cotovelo do Mersey. Naquela área, o solo era formado por uma camada de 60 a 90 centímetros de terra vegetal assentada diretamente no granito. Isso os obrigou a fabricar uma nova carga de nitroglicerina, que funcionou como sempre. Em menos de 15 dias, um fosso com 3,5 metros de largura e 1,80 metro de profundidade foi escavado no duro solo do Planalto. De maneira análoga, criaram uma nova abertura na orla rochosa do lago e as águas afluíram para esse novo leito, formando um pequeno canal ao qual deram o nome de Córrego Glicerina e que se tornou um afluente do Mersey. Tal como o engenheiro antecipara, o nível do lago baixou, porém de maneira quase imperceptível. Finalmente, para fechar o cinturão, o leito do riacho da praia foi consideravelmente alargado e as areias contidas por uma cerca dupla. Essas obras foram definitivamente concluídas na primeira quinzena de setembro e o Planalto do Mirante, isto é, uma espécie de pentágono irregular com um perímetro de aproximadamente 6 quilômetros, protegido por um cinturão de água, tornou-se absolutamente inexpugnável. O calor foi intenso naquele mês de dezembro. No entanto, os colonos não cogitaram suspender a execução de seus planos, e como era urgente organizar o terreiro, assim procederam. Desnecessário dizer que, depois do fechamento completo do Planalto, Mestre Jup fora colocado em liberdade, passando a seguir os patrões e não manifestando qualquer intenção de escapar. Era um animal doce, não obstante muito forte e de uma agilidade surpreendente. Quando se tratava de subir a escada de Granite House, ninguém rivalizava com ele. Já o utilizavam em determinadas tarefas, ele puxava fardos de lenha e carregava as pedras que haviam sido extraídas do leito do córrego Glicerina. Ainda não é um pedreiro, mas já é um macaco de imitação, dizia gaiatamente Harbert. E, se havia um apelido sob medida, era de fato este. O terreiro ocupou uma área de 160 metros quadrados, na margem sudeste do lago. Instalada a cerca, os colonos construíram abrigos para os animais que viessem a ocupá-lo. Eram cabanas de galhos, divididas em compartimentos, que logo estavam à espera dos hóspedes. Os primeiros foram o casal de Nambus, que não demorou a dar várias crias. Tiveram como companheiros meia dúzia de patos, frequentadores das margens do lago. Alguns pertenciam a uma espécie chinesa, cujas asas abrem em leque o brilho e vivacidade da plumagem dão inveja aos fazões dourados. Alguns dias depois, Harbert capturou um casal de galináceos de cauda arredondada e dotada de longas penas, magníficos mutuns, que não demoraram a ser domesticados. Quanto aos pelicanos, martins pescadores e frangos de água, vieram por conta própria para o terreiro, e todo esse mundinho, após algumas brigas, grasnando, piando, cacarejando, terminou por se entender e proliferar numa proporção que assegurava com sobras a alimentação futura da colônia. A fim de coroar sua obra, Cyrus Smith construiu um pombal num canto do terreiro. Nele, foi alojada uma dúzia dos pombos que viviam nas rochas do Planalto. As aves aprenderam facilmente a voltar todas as noites para sua nova residência e mostraram mais propensão à domesticação do que seus congêneres, os pombos torcazes, que, aliás, só se reproduzem em estado selvagem. Chegará afinal o momento de utilizar, para a confecção do tecido, a lona do aeróstato, pois guardá-la sob aquela forma e arriscar-se num balão de ar quente para deixar a ilha, atravessando um mar por assim dizer ilimitado, só seria imaginável numa situação de indigência completa, o que sequer passava pela cabeça do pragmático Cyrus Smith. Urgia agora trazer a lona do balão para Granite House, e os colonos trataram de aliviar um pouco a carroça, tornando-a mais leve e conferindo-lhe maior dirigibilidade. Contudo, embora tivessem o veículo, o motor ainda era um sonho. Não existiria na ilha algum ruminante de espécie nativa capaz de substituir cavalo, burro, boi ou vaca?
Eis a questão. Na verdade, disse Pencroff, um animal de tração nos seria muito útil, enquanto aguardamos que o Sr. Cyrus se disponha a construir uma carroça a vapor, ou mesmo uma locomotiva, pois um dia certamente teremos uma ferrovia ligando Granite House a Porto Balão, com baldeação no Monte Franklin. E o honrado marujo acreditava no que dizia. Oh, imaginação, quando a fé te se mistura! Deixando de lado o exagero, um simples quadrúpede atrelado teria resolvido o problema de Pencroff, e, como tinha um fraco por ele, a providência não o fez esperar muito tempo. Um dia, era 23 de dezembro, ouviram Nab gritar e Top latir simultaneamente, como se competindo um com o outro. Atarefados nas chaminés, os colonos acorreram na mesma hora, temendo algum incidente desagradável. O que teriam visto? 2 belos animais de grande porte, que se haviam aventurado no Planalto, cujas pontes não haviam sido recolhidas. Pareciam 2 cavalos, ou 2 asnos, macho e fêmea, formas finas, pelo baio, pernas e rabo brancos, zebrados com listas pretas na cabeça, pescoço e tronco. Avançavam tranquilamente, sem aparentar nenhuma preocupação, e observavam com o olho inquieto aqueles homens, nos quais ainda não reconheciam donos. São onagros! Exclamou Harbert. Quadrúpedes a meio caminho entre a zebra e o asno. Por que não burros? Indagou Nab. Por que não têm as orelhas compridas e suas formas são mais graciosas? Burros ou cavalos, replicou Pencroff, são cavalos força, como diria o Sr. Smith, sendo assim, uma excelente aquisição. O marujo, sem assustar os 2 animais, esgueirando-se pelo capinzal até a pinguela do córrego Glicerina, deslocou-a, e os onagros viram-se prisioneiros. Agora, iriam dominá-los mediante a violência e submetê-los a uma domesticação compulsória? Não. Ficou decidido que, durante alguns dias, permitiriam que eles circulassem livremente pelo Planalto, onde a pastagem era farta, e imediatamente o engenheiro providenciou a construção, próximo ao terreiro, de uma estrebaria, na qual os onagros deviam encontrar, junto com uma boa enxerga, um refúgio para a noite. Dessa forma, portanto, o magnífico casal foi deixado inteiramente livre, com os colonos evitando inclusive assustá-lo, mantendo-se distantes. Em diversas ocasiões, contudo, os onagros pareceram exprimir a necessidade de debandar daquele planalto, muito apertado para eles, acostumados aos espaços amplos e às florestas profundas. Os colonos então os viam seguir o cinturão de água, que lhes opunha uma barreira intransponível, lançar zurros agudos, depois galopar pela campina e, novamente sossegados, mirar horas a fio aqueles imensos bosques, cujo acesso agora lhes era vedado. Enquanto isso, arreios em fibras vegetais haviam sido confeccionados, e, poucos dias após a captura dos onagros, não só a carroça estava pronta para ser atrelada, como uma estrada reta, ou melhor, uma clareira, havia sido aberta através da floresta do faroeste, desde o cotovelo do Mercy até Porto Balão. Já era possível, portanto, levar a carroça até lá. O primeiro treinamento dos onagros se deu no fim de dezembro. Pencroff já conquistara os animais o suficiente para que estes viessem comer em sua mão e não criassem caso quando ele se aproximava, porém, uma vez atrelados, empinaram e não foi fácil contê-los. Logo iriam, entretanto, adaptar-se àquela vida nova, afinal o onagro, menos rebelde que a zebra, é comumente usado como animal de tração nas partes montanhosas da África Austral, tendo inclusive se aclimatado na Europa em zonas relativamente frias. Nesse dia, toda a colônia, menos Pencroff, que caminhava à frente de seus animais, subiu na carroça e tomou a direção de Porto Balão. Mesmo trepidando naquela estrada precária, o veículo chegou ao destino sem maiores problemas, e no mesmo dia, foi carregado com a lona e os diversos apetrechos do aeróstato. Às 8 da noite, a carroça, após atravessar de volta a ponte do Mercy, percorria novamente a margem esquerda do rio e estacionava na praia. Os onagros foram desatrelados, levados para a estrebaria, e Pencroff, antes de dormir, dava suspiros de satisfação que ecoavam estrepitosamente nas paredes de Granite House.